Para tudo isso, gente, nós temos o quê relacionado? Os indicadores. Os indicadores fazem parte diariamente de um processo administrativo e técnico. Em termos gerais, os indicadores são medidas que contêm informação relevante sobre determinados atributos e dimensão de um estado de saúde. Como eu vou elaborar um indicador? De que forma eu vou elaborar isso? Controlando o meu trabalho. Como que eu vou controlar? Eu vou pontuar, né? Por exemplo, quantas visitas eu fiz hoje? Quantos homens e quantas mulheres eu analisei hoje? Quantos prontuários eu verifiquei hoje? Coloca isso numa planilha. Coloca isso todos os dias da sua planilha. Vai preenchendo. Vai chegar uma hora que você vai falar: poxa vida, hein? Eu vou mexer naquela planilha lá, vou ver o total do mês que eu conduzi isso. Como que eu fiz isso? Quantos foram no mês, né? Ou seja, um processo de análise de indicadores envolve quantidade e através da quantidade eu consigo qualificar, né? Qual ou como foi realizado determinado item ou determinado processo, tá? Então aqui eu trouxe para vocês aqui um exemplo básico de indicadores, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, esse aqui retrata uma glosa inicial e uma glosa final. Então, glosa inicial é o azulzinho aqui, ó, tá bom? Então aí eu tenho uma legenda aqui embaixo, né? Então, glosa inicial, azul. Então, essa seguradora aqui, a primeira, ela teve uma glosa inicial de 12% num determinado prestador, tá? Porém, no recurso de glosa, isso aqui foi tratado, e aí ela chegou numa glosa final, onde ela não abriu mão do recurso de glosa, e aí ela abriu, na verdade, ela abriu mão assim, vai, e ficou 6,5% aqui, ok? Então, aí ela pagou aqui, ela manteve, na verdade, 6,5% de glosa final aqui para os meus prestadores, tá? Aqui uma operadora de autogestão. O quanto ela teve de glosa inicial e o quanto ela teve de glosa final para os prestadores, tá? Então, assim, ela foi documentando isso daqui diariamente, mensalmente, até chegar no resultado final que gerou aqui esse indicador, tá? Só que normalmente você extrai esse tipo de glosa da ANAP, né, ou da da Agência Nacional de Saúde, né, então você tem aí algumas situações, algumas soluções relacionadas aí às glosas. Então aqui, por exemplo, cooperativa médica. Cooperativa médica teve pouca glosa inicial e manteve essas glosas aqui na parte final, tá vendo? Então ela manteve alinhado o posicionamento dela de glosa inicial e de glosa final. Aqui a medicina de grupo a mesma coisa. Cooperativa médica aqui nesse aspecto também é a mesma coisa. Odontologia de grupo também. Agora nós tivemos uma diferença bem grande aqui, ó, bem importante, numa seguradora grande especializada em saúde aqui. Tá certo? Então aí a gente vai definindo aqui e entendendo o quadro de como as operadoras trabalham em relação às glosas iniciais e finais, tá? Os indicadores nada mais é do que o quê? Medidas, sínteses que contêm informação relevante sobre determinado atributo ou dimensão do estado de saúde, né? E vai avaliando aí o desempenho do sistema de saúde ou do seu próprio trabalho ou de um determinado processo, né? E vistos em conjunto, reflete aí uma situação sanitária de uma população aí. Então, você pode retirar através dos indicadores várias informações, tá? Por isso é importante aí você começar a relatar a partir de planilhas, dados, informações gerenciais, controle de custos, logísticas e tudo mais, certo?